Amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar, esta aula que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Todas as semanas, às segundas-feiras, nós publicamos o nosso vídeo no YouTube. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe lá o seu like, compartilhe o vídeo também, e lá tem um local para você fazer o seu comentário, dizer a cidade de onde você está nos assistindo. Nós queremos agradecer aos mais de 20 mil inscritos neste canal, ao longo desses 5 anos, graças a Deus, de 17 agora de janeiro, completamos 5 anos que estamos nesta maratona, estudando semanalmente e fornecendo conhecimento semanalmente. Queremos aproveitar também aqui e cumprimentar os irmãos que nos assistem por outras plataformas, como o nosso site oficial da igreja aqui em Maceió, o AD Alagoas, que a partir ali das quintas-feiras já disponibiliza também o nosso vídeo, e aqueles que dispõem do áudio do nosso vídeo, como a Rádio Farol FM 90.1, que ali na pessoa do pastor Adriano Oliveira, todas as quartas-feiras disponibiliza no programa Escola Bíblica no Ar. E você pode, nas cidades aqui de Alagoas e até cidades de estados fronteiriços também, assistir. Agradecemos também ao diácono Moacir Catarina, que através da Rádio Web Capital aqui de Maceió, tem também transmitido diariamente esse nosso vídeo de ensino da escola dominical. Muito bem, meus queridos, nós estamos comentando uma revista nesse trimestre muito interessante, que é sobre avivamento, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Já temos estudado aqui temáticas interessantes, como estudamos a primeira lição, o avivamento espiritual. Depois estudamos a segunda lição, o avivamento no Antigo Testamento. Lá teve avivamento? Teve também. Lição número 3, o avivamento no Novo Testamento. Lição número 4, o ministério avivado de Jesus, obviamente. E hoje a lição número 5, o avivamento na vida da igreja. E nós temos partido de um princípio ou de uma premissa de que avivamento é muito mais do que barulho, é muito mais do que a gente levantar as mãos, é muito mais do que cantar, do que glorificar, do que ter um culto fervoroso. Avivamento nós percebemos no conjunto de atitudes de uma pessoa, de um membro da igreja, de um congregado da igreja, na vida do ministério da igreja, na vida de um departamento da igreja, enfim, na vida das pessoas que compõem a comunidade religiosa. Na medida que esta comunidade frutifica para o reino de Deus, nestas ações, e ações que não são apenas relâmpagos, mas ações que têm certa durabilidade, nós vemos nisso, então, avivamento. E ao longo de todos esses estudos, irmãos, nós estamos em cada lição aprendendo alguma coisa sobre avivamento. Hoje vamos ver o avivamento na vida da igreja. O nosso texto áureo diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática nos diz: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto ou de vinho. A nossa lição tem uma introdução, depois tem o primeiro tópico que fala sobre o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Temos no segundo tópico o dinamismo da Igreja Apostólica. Terceiro tópico, um ministério ungido para os dias atuais. E, por fim, então, uma conclusão. Esta é a nossa lição, que está recheada de muitas informações e muito conhecimento. Recomendo que você leia toda a lição para você adquirir maior conhecimento. O que nós fazemos aqui é uma complementaridade da nossa lição. O que é esta complementaridade? Nós fornecemos aos irmãos 10 tópicos em todas as lições para que você possa ampliar o seu conhecimento. Então, são tópicos que estão ligados a assuntos aqui da nossa lição. Então, meus irmãos, primeiro tópico da nossa lição: um avivamento para todos. Esse é o primeiro dos 10 tópicos que eu vou lhe fornecer. Um avivamento para todos. Eu falo aqui, então, da universalidade desse avivamento. Esse avivamento não é para uma classe exclusiva, para uma denominação exclusiva, para uma cidade exclusiva, para um país exclusivo. Esse avivamento, ele diz respeito a todos nós. O interesse de Deus é que o mundo seja avivado. Obviamente que sempre começa por algum lugar, mas esse avivamento vai se espalhando e eu creio que o objetivo de Deus é que todo mundo seja avivado. Nós vamos ver, irmãos, aqui no texto áureo, não é? Onde está dizendo aqui: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Todos os que estavam reunidos ali no cenáculo, não é? Nós vamos ver no versículo 1 da nossa leitura que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E este povo que estava reunido recebeu o batismo com o Espírito Santo. Não importava se era bonito, se era feio, se era pobre, se era rico, se tinha sobrenome, se não tinha sobrenome, né? Enfim, todos foram cheios do Espírito Santo. A nossa lição de mestre tem aqui uma parte que fala sobre ampliando o conhecimento e eu quero ler isto para você. Diz assim: a promessa do batismo no Espírito Santo não foi apenas para aqueles presentes no dia de Pentecostes, mas também para todos os que crescem em Cristo durante toda esta era. O batismo no Espírito Santo, com o poder que o acompanha, não foi uma ocorrência isolada, sem repetição na história da Igreja. Não é somente a Bíblia que nos está a atestar essa verdade. A própria história comprova a realidade do Pentecoste em todas as eras, inclusive hoje. Jesus continua batizando com o Espírito Santo e com fogo. Então, meus queridos, é muito bom entender isso aqui. O avivamento na vida da igreja, não é?
fala de todo o povo de Deus. Todos aqueles que creram em Jesus, aceitaram Jesus como seu Salvador, se arrependeram dos seus pecados, né? O Espírito Santo mora em sua vida. A todas essas pessoas é acessível o batismo com o Espírito Santo e, consequentemente, né, os dons espirituais. Em segundo lugar, um avivamento regido pelo Espírito Santo. O avivamento não é uma coisa derramada assim, não é, inconsequentemente, não é, sem nenhum controle, de forma desajustada, desarmoniosa. Muito pelo contrário. Eu pego aqui, meus queridos, no final do nosso texto áureo, que diz assim que todos, né? O texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo, essa universalidade para todos, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todo avivamento na face da terra deve andar nos trilhos do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem rege o tempo em que vai haver esse derramamento, o propósito para o qual este derramamento é feito no meio do povo, né? Quem receberá este avivamento, enfim, né? Tudo isso está sob o controle de Deus, sob o controle do Espírito Santo. Então eles falavam línguas, mas essas línguas eram faladas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É uma palavra que eu tenho dado muito à igreja, que no reino de Deus nós não fazemos as coisas que queremos fazer, nós fazemos as coisas para as quais fomos chamados para fazer. Por quê? Porque nossa vida é conduzida pelo Espírito Santo. Então, irmãos, tudo que nós fizermos, não é, na casa de Deus, na obra de Deus, se não contribuir para o reino de Deus, é inválido, não tem nenhum valor, né? Essas coisas devem contribuir para o reino de Deus e, claro, para a glória do nome de Deus. Se o nome de Deus não for glorificado nestas ações, nós não temos aí uma ação genuína aprovada por Deus, inclusive um avivamento. Porque no meio do avivamento, Satanás também pode entrar e começar a adulterar algumas questões, né? A falsificar algumas questões. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque mesmo em meio às nossas alegrias, em meio aos nossos triunfos, em meio aos nossos avivamentos, Satanás pode se meter e querer, por exemplo, avivamento sem a palavra, né? Avivamento sem santificação, avivamento sem submissão às lideranças. Isso não é avivamento. É avivamento desajustado, que aí não é avivamento, eu chamo de aviamento. Terceiro lugar, um avivamento com produção de frutos. Coisa interessante, no nosso plano de aula, que tem na revista do Mestre, na introdução, tem aqui, bem no meio do texto, diz assim: esse avivamento do Espírito traz vida à igreja local, dinamiza a sua obra e em tudo glorifica a Cristo. O avivamento gerado no Espírito de Deus unge seus servos para uma grande obra e autentica o ministério cristão. Então, um avivamento genuíno tem que haver, irmãos, produção de fruto. Não adianta dizer que nós tivemos uma grande cruzada, que nós tivemos um grande congresso, que nós tivemos uma grande festa e muita gente foi batizada com o Espírito Santo, glória a Deus, e depois nós procuramos os frutos dessas pessoas. Quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo naquela congregação? Pastor, olha, 10 pessoas foram batizadas. Olha, irmão, 10 pessoas batizadas com o Espírito Santo numa congregação, a congregação nunca mais pode ser a mesma. Tem que haver um reboliço, um dinamismo, um impulso, um mover, não é, excepcional. Se é um avivamento genuíno. O tópico 2 e subtópico 2 da nossa lição também tem aqui uma observação interessante. Vai dizer assim, mais embaixo um pouquinho. Após o Pentecostes, a Igreja Apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus. Essa autoridade
já é fruto também. Na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina. Isso aqui é fruto. Tinha comunhão, é fruto. Tinha oração, é fruto. Havia também temor, sinais e maravilhas. Além de cuidado especial para com os irmãos carentes. Isso é fruto. O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas. Primeiro, a espiritual, né, como resultado aí a piedade, né, para com a palavra e a oração, e também a questão social, na comunhão e em suprir a carência daqueles que mais precisavam. Então, irmãos, a gente vê que essa igreja avivada, cheia do Espírito Santo, ela era impulsionada à frutificação, né? Se não frutifica, né, Jesus disse que uma árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. A árvore boa produz bom fruto. Então, esse avivamento, em terceiro lugar, ele tem produção de frutos. Quarto lugar, um avivamento que atraiu as pessoas. Que coisa linda. Vai ver aqui no versículo 6 da nossa leitura, que diz, né, que eles ali, batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e tudo. Aí no versículo 6 diz: e correndo aquela voz, eles falando em línguas estranhas, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Enquanto em Babel, houve a confusão de línguas e o povo se espalhou porque ninguém se entendia mais, no Pentecostes nós temos o oposto. Houve uma atração. Nós queremos dizer que a igreja não precisa se moldar ao mundo, fazer uma caricatura mundana para atrair os pecadores. Não, a igreja sempre atraiu pela diferença, pelo seu comportamento, pela forma como os irmãos amam uns aos outros, pela nossa frutificação, pela nossa honestidade, sabe, irmãos? Pela forma como um esposo cristão trata a sua esposa cristã, pela forma como uma esposa cristã trata o seu esposo cristão, pelos testemunhos, pela forma como a gente negocia, isso revela, pela forma como nós tratamos os nossos irmãos. Então o mundo vê isso e é atraído. Não precisamos nos tornar igual ao mundo para atrair o mundo. Nós podemos adequar a nossa linguagem, porque de repente o mundo não entende a linguagem erudita da Bíblia, Você traduz para a nossa linguagem, tudo bem, mas nós não precisamos nos descaracterizar como cristãos para atrair as pessoas do mundo. Não. Quando o poder de Deus desceu naquele cenáculo, o fogo desceu naquele lugar, eles falavam em línguas estranhas e isto atraiu a multidão. Eu quero entender que um avivamento, ele vai atrair pessoas. Nós vivenciamos, eu sou crente ainda do final da década de 70, e eu me lembro de que nós estávamos no culto e pessoas chegavam chorando, vinham de bairros distantes e diziam assim: eu vim para entregar minha vida a Jesus. Eram atraídas e aceitavam Jesus. Nós fazemos cruzadas nas praças, homens, mulheres e moças e rapazes cheios do Espírito Santo pregando, e o trânsito parava, e as pessoas eram atraídas por aquilo ali. Então não é a igreja se mundanizar para atrair as pessoas. Nós não precisamos que as nossas igrejas virem discotecas, que a nossa igreja tenha jogo de luz, fumaça de gelo seco, vestidos de palhaço. Nós não precisamos disso. Nós precisamos anunciar um evangelho genuíno, um evangelho puro e, como disse A.W. Tozer, o dia em que nos púlpitos das nossas igrejas o evangelho for transmitido genuinamente, duas coisas vão acontecer: ou o pecador se converte, ou ele sai da igreja. Ele não está falando do pecador comum que todos nós somos, mas ele fala do homem que vive na prática do pecado. Um ambiente avivado, um ambiente onde a palavra de Deus tem primazia. O pecador, quanto mais, ele não vai se sentir bem. A atmosfera faz com que ele bata em retirada
e aqueles que querem Jesus de verdade entrem e aceitem Jesus como Salvador. Logo, a nossa proposta das Assembleias de Deus é não criarmos invencionices, mas permanecermos naquilo que aprendemos, e a nossa igreja já vai aí com mais de 100 anos, uma igreja frutífera e a maior denominação evangélica do Brasil. Quinto lugar, um avivamento que impressionou. Versículos de 7 a 12. Vejam que a Bíblia vai dizer aqui, em Atos 2, versículo 7, que todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Eles ficaram admirados, porque esses homens galileus, homens simples, e falando na língua deles, porque o Espírito Santo concedia, que coisa excepcional. E eles perguntaram se eles são galileus, como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua. E aí você vai ver no versículo 12 que todos se maravilhavam e estavam suspensos. Houve, irmãos, então, o que nós colocamos aqui, um avivamento que impressionou, que chamou a atenção, e eu quero até colocar assim, que marcou a geração, marcou a cidade, marcou aquele dia. Então, um avivamento genuíno, ele estabelece marcas que ninguém poderá apagar. Um movimento fútil, um movimento banal, um entusiasmo, uma histeria, vamos dizer, faz aquele mas no fim não fica nada, Isso não é avivamento. O avivamento, ele estabelece marcas, marcas que nós nunca mais vamos esquecer. Eu tive o privilégio, quero dizer para os irmãos, de ver com os meus olhos isto acontecendo, E marcou tanto que até hoje nós sentimos saudades. E almejamos, estamos orando para que Deus traga novamente um avivamento genuíno no meio do seu povo. E Deus, que é um Deus que trabalha com projetos, eu sei que Ele tem um tempo certo para fazer isso, porque o arrebatamento da igreja está se aproximando e eu sou daquele pessoal que crê que antes do arrebatamento da igreja, o Senhor vai trazer um grande despertamento para o seu povo, um grande mover do seu Espírito Santo. Eu acredito. Então, meus queridos, sexto lugar, um avivamento que inquieta o mundo. O avivamento tem essas características. Eu estou me valendo aqui do versículo 13 da nossa lição, que diz: e outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto, enquanto alguns estavam suspensos, flutuando, perplexos, maravilhados, pasmados. Haviam aqueles que estavam zombando e dizendo, esses homens estão bêbados, Pedro vai tomar a palavra e vai dizer, esses homens não estão cheios de mosto, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, Mas o que está acontecendo aqui é aquilo que foi profetizado, o derramamento do Espírito Santo. Então, em todo avivamento, irmãos, alguém disse assim que quando a igreja se aviva, o diabo também se aviva. Então, se a igreja está morna, está quase parando, o diabo não tem por que acelerar e colocar todas as turbinas para funcionar. Agora, quando a igreja está avivada, produzindo fruto, fazendo a diferença, atraindo pessoas, aí ele liga todas as turbinas e ele se aviva também, apesar de se avivar para o mal. Mas o avivamento, ele inquieta o mundo. O mundo não vai ficar achando bom. Avivamento é bom para a igreja, e para os resultados que a igreja vai trazer para o mundo. Agora, o mundo não gosta de avivamento. O mundo, ele gosta da concupiscência da carne, da soberba da vida, da concupiscência dos olhos, gosta do pecado. Quanto mais bagunçado, melhor. Mas o nosso Deus é um Deus de ordem, um Deus de disciplina. Então, este avivamento, ele incomoda. E eu posso dizer aqui que ele atrai inimigos. Quando a igreja estiver avivada, talvez ela não tenha tantos amiguinhos como ela tem hoje.
não é? Vai ter muitos inimigos que vão se levantar contra a igreja, porque Satanás não vai deixar de graça o povo de Deus produzindo frutos para a glória de Deus. Vamos adiantando. 7º lugar, avivamento que marcou o início da igreja. Tópico 2 e o versículo 1. Aquele avivamento, ele inaugura, não é, uma igreja pujante, né, uma igreja que avançava, uma igreja ousada, né, uma igreja, como disse Jesus, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, né, em todos os lugares, né, desde Judeia, Galileia, Samaria, até os confins da terra, vocês estarão aí testemunhando. A igreja é, então, impulsionada. E esse avivamento, né, que culminou ali com o batismo com o Espírito Santo, ele marcou o início da igreja. Vamos ver tópico 2 e subtópico 1. Nós temos aqui: a igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, conforme Êxodo, capítulo 40, versículos 34 e 35. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo, conforme Atos, capítulo 2. Então, meus queridos, esse avivamento ficou uma marca não somente na vida das pessoas, na vida da cidade, na vida daquela geração, mas marcou também, inaugurou o início da igreja. 8º lugar, avivamento que produziu sinais. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Em tempos de avivamento, nós vemos curas divinas, operação de maravilhas, salvação de almas abundantemente. Hoje nós estamos vivendo um tempo de escassez. Eu trabalho aqui numa igreja, coloquei as crianças para toda semana fazer um culto de evangelização, os jovens também toda semana, as senhoras toda semana e os senhores toda semana, toda a igreja mobilizada na evangelização, e a gente vê às vezes a falta de fruto. Se realiza um culto, prega 1 hora, faz um convite, muitas vezes ninguém vem à frente, quando a gente viveu tempos de que 30, 20 pessoas vinham aceitando Jesus e chorando. Era porque o povo antigamente era melhor? Não era melhor do que o povo de hoje, mas havia uma graça, né, uma atuação do Espírito Santo de forma maravilhosa. Claro que nós precisamos parar, né, irmãos? Fazermos uma correção dos nossos procedimentos. Será que nós estamos orando? Será que nós estamos lendo a Bíblia? Será que nós estamos dando bom testemunho? E tudo mais. Então, isso a gente tem que pesar também. Então, esse avivamento produziu sinais. Vamos ver tópico 2 e subtópico 2. A igreja depois do Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismos. Após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina e na comunhão e na oração. Havia também temor, sinais e maravilhas. Aqui nós vimos frutos, né, que a igreja produzia, e vemos sinais e maravilhas, coisas extraordinárias, coisas excepcionais. Em tempo de avivamento, não é, sinais são produzidos dentro da obra de Deus. Então a gente vê, irmãos, muita coisa maravilhosa acontecendo em tempos de avivamento. Nós presenciamos pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo no banheiro, nos ensaios, no trabalho, a irmã fazendo o almoço e sendo batizada com o Espírito Santo, irmão sendo batizado com o Espírito Santo, dormindo, acordar, falando em línguas estranhas,
criança de braço, de colo, sendo batizada com o Espírito Santo e falando línguas estranhas. Então, meus irmãos, assim, algo maravilhoso, né? Nós chamamos isso de maravilhas, né? Então, meus queridos, avivamento que produziu sinais. No terceiro tópico e subtópico 1, também nós temos aqui, na unção do Espírito Santo, a pregação a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Que Deus nos ajude, né? Nono lugar, avivamento confirmado pelo Senhor. Meus queridos, uma marca de um avivamento genuíno é a confirmação do Senhor, né? Se Deus não for conosco, nada feito, né? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E como Pedro diz, para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Se o nosso trabalho, se a nossa pregação, se o nosso ministério não tiver o selo, o carimbo, a autenticação, a aprovação, a confirmação do Senhor, nada feito. Não é? Nós vamos ter ali uma boa pregação, uma boa fala, mas infrutífero, né? Então, meus queridos, que este avivamento, ele desfrute da confirmação do Senhor. Terceiro tópico, subtópico 2, vai falar sobre autenticado por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Mais embaixo diz assim, o Senhor confirmando a palavra, com sinais que se seguiram, Marcos 16, 20. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Claro que ali está a chancela do Senhor. E as pessoas vão dizer, Deus realmente está nesse lugar. E por último, irmãos, não poderíamos encerrar sem fechar com esse tópico, um avivamento que glorifica a Cristo. Pode um avivamento ter todas as características de um avivamento, mas se não glorificar a Cristo, não é avivamento. Terceiro tópico, subtópico 3, diz que esse avivamento glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Eu às vezes vejo muita pregação, mas a gente vê nitidamente que quem está querendo se promover é o pregador. Mas o pregador, profeta do Senhor, homem de Deus, não está buscando promoção de homens. Ele tem um compromisso com a autenticidade da palavra, com a genuidade da palavra, né? Com a palavra verdadeira. Então, não por acaso, nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob debaixo, né? A direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Ao nosso Deus toda honra, ao nosso Senhor e Cristo Jesus toda glória e toda adoração. Nós ficamos por aqui, não é? Que Deus nos abençoe, que esta palavra seja aplicada ao nosso coração e que Deus nos abençoe, que possamos voltar na próxima aula, se Deus assim o permitir.